Amigos, vocês devem se lembrar que Helmut Marko falou que a Mercedes estaria pressionando demais Andrea Kimi Antonelli. Inclusive, o Antonelli respondeu a essa afirmação do Marko, afirmando que às vezes você pode se sentir sob muita pressão, mas ele está realmente feliz por ter começado na Mercedes. E alguns fatores têm chamado a atenção, como por exemplo, constantes comparações com Verstappen e com Norris nas suas temporadas de estreia, um papel amplificador da mídia também nessa era digital em cima do Antonelli, e muitos seguidores em pouco tempo chegando, o que, em tese, acaba somando a tudo isso. Você confere, por exemplo, na direita um nível de pressão baseado justamente em todos os fatores. E até que está um 7.2, que é uma pressão alta, talvez você fale, não é tão alta assim. Mas é um jovem de 19 anos, na sua primeira temporada na Fórmula 1, queimou uma ou outra etapa na sua preparação e chega com status de prodígio. Então, talvez para a cabeça dele, seja sim uma pressão muito grande. E você fala, mas por que ele chegou com esse status todo? Por que existe toda essa conversa em cima de Andrea Kimi Antonelli? Pois bem, ele é um piloto que veio na base muito forte, ganhando vários campeonatos, então já chamou a atenção logo de cara. Nas primeiras 5 corridas do ano, Toto Wolff falou que ele não cometeu nenhum movimento kamikaze. Você pode dizer que agora na Holanda teve. E ele conseguiu ainda estar entre os 3 mais jovens da história no pódio, no caso no Canadá em 2025. Estreou com 18 anos na Fórmula 1 e com certeza é o rookie que a mídia mais fica em cima. Aqui no Brasil a gente fala muito de Bortoleto, né, por questões óbvias, mas na Europa o Antonelli é o grande cara que eles falam. Por mais que o Hadjar seja tratado lá como o melhor rookie, o Antonelli é o cara que mais gera mídia. Ele está na melhor equipe dos rookies, né, ele é o que está na melhor equipe, se espera muito dele, ele vem de resultados assombrosos na base, você pode falar que na Fórmula 2 ele não foi tão bem, mas o carro não era grande coisa, o companheiro dele também não foi grande coisa, e toda essa pressão é justificada justamente por causa do que ele fez antes. E aí agora acaba jogando contra o jovem piloto. O desempenho dele na temporada, como você repara no gráfico, começou até marcando pontos nas primeiras corridas, mas depois do Canadá ele sumiu. Antes do Canadá já vinha de algumas provas zerado, mas ele realmente sumiu. Ele tem uma média de largada de 9.6, no caso de P9, e uma média de chegada de também média de P9. As primeiras 6 corridas dele foram até boas, você vê ali em que ele marcou pontos em quase todas, só no Bahrein que não. E marcar pontos consistentemente para um jovem piloto é muito importante, é um fator que deve ser levado em consideração, tá aprendendo o carro, é um carro difícil, tá contra pilotos experientes, ainda mais um Russell, que é um piloto muito rápido, então existe todo um fator por trás. O roadmap que a Mercedes tem feito para a evolução do Antonelli é o seguinte: desenvolvimento de habilidades específicas, no caso da técnica, no mental uma preparação psicológica e gestão de pressão, com a mídia uma comunicação e gestão de imagem e no familiar também o suporte e equilíbrio pessoal. Se você olhar ali mais embaixo da barrinha, nós estamos atualmente no período de consistência top 8 e gestão de pneus. Isso é o que a Mercedes espera dele. Ele já está passando pelo período de adaptação do carro e para o ano que vem espera-se pódios regulares e disputa por vitórias, inclusive sendo potencial candidato ao título já no final do ano que vem. É uma expectativa, ok? É o roadmap da evolução do Antonelli. O Toto Wolff, na frase que você confere aí embaixo, fala: dar-lhe esta vantagem agora será estratégica para 2026, quando os novos regulamentos chegarem, queremos 2 pilotos no auge das suas capacidades. Então 2025 é um treino para o Antonelli. 2025 é para ele se acostumar, para ele errar, para ele aprender. É a mesma coisa que a gente fala do Bortoleto, por exemplo. É para o Antonelli aprender e chegar em 2026 alcançando as expectativas, o que talvez sejam um pouco altas demais. Ainda sobre o desenvolvimento, você vê que o Wolff fala que Kimi tem impressionado com sua abordagem madura, ups e downs, né, and downs no caso, e ir mal, né, ter erros e acertos e tal, são normais, é um processo de aprendizado que estão felizes em acompanhar. Então a Mercedes tem incentivado a ousadia do Antonelli nas ultrapassagens, o próprio Wolff fala que ele quer que o Antonelli tente as ultrapassagens difíceis, que esse é o momento para assumir riscos calculados e aprender. Também há uma mentoria estruturada com o Valtteri Bottas sendo figura importante e existe a visão de longo prazo, como citamos agora em 2026, ou seja, o Wolff quer proteger publicamente o Antonelli enquanto mantém expectativas altas internamente. É uma abordagem que pode contrastar um pouco com aquilo que se espera dos rookies. São poucos os que já começam numa equipe de topo brigando lá em cima. A Mercedes pode não ser o melhor carro, mas ainda assim é uma das principais equipes. Geralmente os rookies começam em equipes mais medianas. Até o Norris começou numa McLaren que não era ainda grande coisa. Qual foi o último rookie que já iniciou numa equipe ali de brigar lá em cima? Que eu me lembro de cabeça agora, talvez o Magnussen na McLaren, em 2014, mas 2014 a McLaren também, né, não era lá grande coisa. Vai ser o Hamilton, talvez? Possivelmente.